Importante dizer que este vídeo é um instrumento de estudo e autoconhecimento. Caso se enquadre com esses sintomas, é indispensável buscar uma opinião médica. Desvendando o pânico. Sem qualquer motivo, comecei a ter vertigens, forte taquicardia, suor, falta de ar e dor no peito. Minha impressão é que estava sofrendo um ataque cardíaco. Isso me deixou apavorado. A princípio, procurei um cardiologista, pois tinha certeza de que deveria ser um problema com meu coração, e para minha surpresa, os exames indicavam que não possuía nenhum problema. Fiquei confuso, pois havia sentido todos os sintomas que as pessoas descreviam sobre um infarto. Recebi a informação do médico sobre minha saúde perfeita. Naquele momento, fiquei totalmente perdido. Afinal, o que havia passado comigo? Aí veio a indagação no médico. Você já procurou um psiquiatra ou psicólogo? Minha reação foi dizer para ele: vou me consultar com um psicólogo ou psiquiatra por ter sintomas de infarto? Sua resposta não poderia ser mais óbvia. Sim, seus exames estão perfeitos e muito provavelmente você poderá estar passando por uma crise de ansiedade. Fui para casa e confesso que demorou para eu imaginar que todos aqueles sintomas poderiam sim fazer parte de uma crise de pânico. Naquele mesmo dia, comecei a pesquisar sobre crise de ansiedade e realmente vi que poderia ser sim uma crise, seja ela de ansiedade, depressão ou pânico. Procurei um psiquiatra e, depois de algumas sessões, fui diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Foi difícil aceitar, pois já havia ouvido sobre essa doença, porém nunca me ocorreu que poderia tê-la. Lembro da consulta com o psiquiatra. Disse a ele que não era possível, pois não havia motivos para eu estar tendo esse diagnóstico. A verdade é que muitas vezes passamos por processos que vão nos adoecendo e simplesmente não percebemos, pois é um processo lento, onde os tropeços da vida são transformados em pensamentos disfuncionais, sendo embutidos em nosso eu, se tornando verdade para nós e simplesmente um dia nossa mente, alimentada de pensamentos, transborda, dando passagem a uma reação de crise de ansiedade. Após ser diagnosticado com transtorno de ansiedade, comecei uma longa jornada de tratamento com psicólogo e iniciei um estudo sobre o tema a respeito desta doença, pois sabia que se tivesse pleno conhecimento desta doença, poderia vencê-la mais facilmente. Após alguns meses de estudo, verifiquei que um dos grandes vilões desta doença é a desinformação. Antes de ser informado por qualquer médico, sabia que havia algo de errado comigo, porém não sabia o que. Vivenciava uma insegurança e sentia a necessidade de estar acompanhado, pois, caso ocorresse algo, poderia ser socorrido. Já vivia com as dificuldades impostas por esta doença. As simples tarefas diárias eram muito difíceis de serem realizadas. O medo atravessava a mente e o corpo, sendo impostos diariamente. Sentia a falta de controle dos pensamentos, os quais me dominavam. Me sentia todos os dias deprimido. Sentia que estava diante de um perigo iminente, tendo sensações semelhantes de um ataque cardíaco. Após várias leituras, verifiquei que se tratava de um mal frequente, a qual atinge 10,3% da população mundial, não sendo o único a passar por isso. Um ataque de pânico se dá quando uma pessoa sente fortes sensações de ansiedade, vindo acompanhada por pensamentos catastróficos, ou de perda de controles ou até mesmo pensamentos que está morrendo. Afinal, quais são as sensações físicas de uma crise de ansiedade desencadeando um ataque de pânico? São elas: ritmo cardíaco acelerado, suor, tremores, sensação de falta de ar, dor ou desconforto no peito, náuseas, boca seca, sensações de tonteira, desmaio, visão embaçada, sensação de irrealidade, sensação de dormência ou formigamento, calafrios ou ondas de calor, tensão corporal crescente, pensamentos assustadores e sensação que vai morrer. Essas sensações vêm de transtornos repetitivos de ansiedade, causando um ataque de pânico.
É importante tentar identificar os pensamentos que os acionam. Caso consiga identificar, conseguirá trabalhar ele, amenizando ou até cessando a ansiedade, a qual desencadeia a crise de pânico. Trabalhando na identificação dos pensamentos que desencadeiam a ansiedade, trará uma melhora substancial, pois identificamos os gatilhos das crises. Falando um pouco mais sobre os pensamentos, é importante entendermos que eles possuem uma grande influência no que sentimos, ou seja, se penso que estou em um perigo iminente, sentirei medo e meu corpo se preparará para este ambiente, desencadeando diversos sintomas. Mas se os pensamentos são originados por nós mesmos, onde está o problema? O problema é de não considerarmos o fato de uma parte dos nossos pensamentos automáticos estarem distorcidos, necessitando serem questionados. Como muitos deles não são questionados, nós os colocamos como realidade. Sendo assim, nosso corpo se prepara para um perigo, que de fato não existe. É importante realizar a análise. Caso tudo aquilo de pior que você pensa ou prevê não acontece, é um sinal de que a sua análise sobre essas situações está incorreta e necessitando ser reavaliada e reformulada. Portanto, é necessário descobrir quando o pensamento é correto ou não, deixando assim de ter medo de coisas irreais. Desmistificando a ansiedade. A ansiedade é uma resposta fisiológica do organismo a algum estímulo considerado ameaçador, sendo uma reação automática necessária e imediata ao perigo. Dessa forma, ela serve para preparar o indivíduo para lutar ou fugir de uma situação potencial de risco iminente, sendo importantíssima para a proteção da vida. Entendendo melhor como desencadeamos ou controlamos a resposta adequada para um momento crítico, podemos citar o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático é o responsável pela reação de luta e fuga, liberando energia e preparando o corpo para a ação de qualquer ameaça. O sistema nervoso automático parasimpático faz com que o corpo volte ao seu estado normal, restaurando sua energia e relaxando-o. O sistema nervoso simpático, para exercer a sua função, libera no organismo a adrenalina e a noradrenalina, substância química fabricada pela glândula suprarrenal do cérebro. Elas são necessárias para manter fisicamente o corpo em estado de alerta. Esse sistema faz o coração bater mais forte, permitindo um maior bombeamento de sangue, distribuindo melhor o oxigênio e nutrição nos tecidos. Este é um dos sintomas da crise de ansiedade, comumente visto, a taquicardia ou aceleração do coração. Com a aceleração do coração, vemos o direcionamento do fluxo de sangue, concentrando-se nas partes do corpo mais essenciais e reduzindo o sangue nas extremidades. Tudo isso para intensificar o sangue nos órgãos e grandes músculos, que são as partes mais essenciais, fazendo com que, se uma pessoa for atacada nos membros superiores ou inferiores, ela não morrerá por hemorragia. Porém, isso causará a sensação de membros superiores e inferiores gelados, dormência e formigamentos, exatamente o que presenciamos em uma crise de ansiedade. Se considerarmos as regiões que também recebem um maior fluxo sanguíneo, os grandes músculos, como coxas, bíceps, trapézio, eles ficarão enrijecidos e tensionados, garantindo que nosso corpo esteja tonificado e preparado para agir em uma situação de crise. É por isso que uma pessoa em plena crise de ansiedade se depara com dores musculares em determinados lugares. Contudo, não é necessário preocupações, já que o nosso organismo está apenas se preparando para nos defender. Há também um aumento da velocidade da respiração, permitindo uma rápida troca gasosa do corpo, inspirando grandes quantidades de oxigênio e expirando alta dose de dióxido de carbono. Isso tudo para manter o nosso corpo alerta, com alto índice de oxigênio e um baixo índice de dióxido de carbono. Outro ponto que se dá em uma crise
de ansiedade é a respiração ofegante e a dor no peito em função da exigência interna de mais oxigênio. Já os efeitos de tonteira, visão embaçada, sensação de confusão e fuga da realidade se dá pelo aumento do fluxo de sangue em determinadas partes do cérebro e sua diminuição em outras, alterando o pH do cérebro, resultado na manutenção dos estados de alerta. Por outro lado, temos a ativação da transpiração, a qual nosso corpo se defende do aquecimento corpóreo através da transpiração, embora na crise de ansiedade isso é algo desagradável. A ativação do sistema nervoso automático simpático produz outros efeitos, como a dilatação das pupilas, para que a luz entre mais intensamente, tornando a visão borrada, com manchas na frente dos olhos, diminuição da atividade do sistema digestivo, diminuindo a saliva, tornando a boca seca, produzindo náuseas e desconforto no estômago, e diarreia. A distração se dá pelo fato de estar atento para uma iminente fuga, o que simplesmente origina a sensação com problema de memória. Com todas essas reações, a pessoa que não tem o conhecimento de como o corpo reage em uma situação de perigo ficará apavorada e certamente pensará que os sintomas são uma reação de alguma doença grave, vindo à tona o pensamento que está morrendo. Mas, como visto, apesar dos sintomas serem desconfortáveis, são naturais e não são prejudiciais. Essa informação lhe ajudará a saber distinguir os sintomas da ansiedade e saberá que seu corpo está se preparando para um iminente perigo, não sendo uma doença. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático possui a função de, através da liberação de neurotransmissores endorfina e ocitocina, destruir a adrenalina e noradrenalina, fazendo com que o corpo volte ao seu estado normal. Isso significa que, em algum momento, após uma situação de perigo potencial não ter se confirmado, mesmo que nós não ativemos voluntariamente, o sistema nervoso parasimpático, por meio de nossos pensamentos, o próprio corpo se cansará da reação de perigo e o ativará, fazendo com que voltemos a ficar relaxados. Após todos esses sintomas, a incerteza perante essas sensações leva o cérebro a procurar o perigo, e quando ele não consegue determiná-lo, começa a buscá-lo no interior da pessoa, inventando possibilidades catastróficas, morte, desmaio, perda de controle e loucura. Como as interpretações dos sintomas causam pavor, surge o pânico, então experimentamos um enorme medo de sentir medo. Por sua vez, esses dois sentimentos produzem mais sintomas, e assim chegamos ao ciclo: medo, sintomas, sucessivamente. Algo de fato que contribui para a ativação dos sintomas da ansiedade é o estresse, pois no momento que estamos estressados, liberamos a adrenalina, o que acarretará os sintomas. Com estas explicações, vemos que os sintomas de uma crise são sintomas naturais do corpo, se preparando para um estado de perigo. No próximo vídeo, trarei os exercícios de como lido com as crises, exercícios que estão melhorando minha qualidade de vida.